Olá, crianças! Vamos lá para a nossa aula de geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a destruição da fauna e da flora. E antes de começar a falar sobre essa destruição, é importante saber o que é fauna e o que é flora, né? Então, fauna é o nome que nós damos ao conjunto de animais que pertencem a uma determinada região, tá? Isso é fauna. Nome que nós damos ao conjunto de animais de uma determinada região. E a flora são as plantas, então um conjunto, né, de plantas de uma determinada região, um tipo de planta que é chamado de flora, tá? E aqui fala um pouquinho nesse textão sobre as alterações das paisagens, tá? Que é promovida pelo ser humano, que na verdade o que acontece? Ele vai destruindo, causando sérios danos a quem? A flora e a fauna, que é a destruição das matas, a destruição dos animais, tá? A destruição de áreas da vegetação nativa, principalmente pelo avanço das cidades. Então, ou seja, às vezes não é nem por nem por maldade, mas para construir eles têm que fazer o quê? Destruir essa vegetação. Destruindo a vegetação, eles vai fazer o quê? Vai fazer com que espécies de animais também deixem de existir. Né? Destrói a vegetação e também os animais que ficam sem seus habitats, sem os lugares para viver. Então, aí, o que acontece? Muitos animais silvestres, né, como aves e répteis, insetos, deixam de viver nas florestas e, né, acabam morrendo por não ter lugar de viver. Tá? E aqui também vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas, que os povos indígenas, na verdade, o que acontece? Eles têm uma relação tão boa com a natureza que eles conseguem tirar dela o que eles precisam para sobreviver, mas sem destruir ela. Eles conseguem ter um controle que eles tiram dela sem destruir ela. Somente o que eles precisam. Eles sabem até onde eles podem ir e parar para poder, né, para não destruir a natureza. E aqui também fala um pouquinho sobre as unidades de conservação, que são o quê? Fala ali, ó, como medida para amenizar ou mesmo impedir as espécies da fauna e flora sejam destruídas, são criadas unidades de conservação, que são áreas delimitadas com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinado ambiente. Então, ou seja, eles têm uma área que eles vão preservar, né? Que eles vão como se fosse para cuidar, para não deixar de existir aquela espécie de animal, aquela espécie de planta. E aqui também fala sobre a natureza também transforma paisagens. Então aqui fala o quê? Olha lá, a paisagem dos lugares também são continuamente modificadas pela ação dos elementos da natureza. Esses elementos alteram a paisagem quando ocorre, por exemplo, uma chuva muito forte, um vento, um terremoto, e também causa destruição também na natureza. Então não é só o ser humano. Eu já falei isso com vocês também, né? Que a própria natureza, a própria ação da natureza destrói, modifica a paisagem também, tá? Então, aqui agora para passar as atividades que você tem que fazer no caderninho de geografia, copiar e responder, tirando dessas duas páginas aqui, ó. E não pode ter preguiça, tem que ler bastante para conseguir achar, tá? Beijinho, crianças!